Como sempre, antes de começar esse vídeo, alerta de gatilho. No vídeo de hoje, eu vou abordar temas como superstição, sobrenatural e um pouquinho de violência. Então, se são assuntos sensíveis para você, fecha o vídeo. E a classificação indicativa para esse vídeo, se você continuar assistindo, é 14 anos. Pri em cores. Obrigada, Pri em preto e branco. Oi, zumbis! O vídeo de hoje, ele é mais curto, porque por mais que eu pesquise, as informações não são suficientes. Obrigada, Pri em cores. Oi, zumbis! Não vou deixar vocês sem vídeo essa semana. E o vídeo de hoje, ele vai ser um pouco mais curto do que os vídeos que eu geralmente faço, porque por mais que eu pesquise, não tem tanta informação assim sobre o caso de hoje. O caso de hoje, eu vou falar sobre uma atração. Obrigada, Pri em cores. Obrigada, Pri em preto e branco. Oi, zumbis! Não vou deixar vocês sem vídeo essa semana. Caso de hoje, por mais que eu pesquise, não há muita coisa, muita informação sobre o caso de hoje, que é sobre uma atração turística que é basicamente uma casa. É mais um da saga Lugares e o lugar de hoje fica ali na Boulevard Winchester e ela já foi uma residência, uma... Tá ruim. Obrigada, Pri em preto e branco. Oi, zumbis! Não vou deixar vocês sem vídeo. Eu sou a Pri, esse é o canal Miss Castilho, e o caso de hoje vai ser mais curto, porque não tem tanta informação assim sobre o caso de hoje. O caso de hoje não é tão midiático, então, mesmo pesquisando a fundo, tem pouca coisa sobre ele, que é sobre essa atração turística, que hoje é uma atração turística, mas que já foi a casa da viúva do magnata das armas no fim do século XIX. É sobre a mansão Winchester que eu falo hoje. Fica aí que eu já volto, que eu finalmente destravei essa introdução. E hoje vai sem chapéu, eu esqueci o chapéu, então vai sem. A casa fica no número 525 da Winchester Boulevard, em San José, Califórnia, e foi a casa de Sarah Winchester, que era viúva do magnata das armas e rifles, William Worth Winchester. Por isso que a casa leva o nome de Casa Winchester, porque ela ficava na rua Winchester e pertencia à família de nome Winchester. Bom, Sarah, com a morte do marido, herdou toda a fortuna e decidiu comprar essa casa de fazenda meio inacabada em 1854. Tem registro que diz que ela comprou a casa em 1854 e registro que diz que ela comprou em 1886. 886, perdão. E ela começou uma reforma na casa que durou até a sua morte em 1922. Bom, Sarah ainda perdeu a filha criança, vítima de tuberculose, e 15 anos depois foi a morte do marido. E existe a lenda de que Sarah foi a uma vidente que conseguiu entrar em contato com o espírito do marido e que o próprio espírito do marido recomendou que ela se mudasse para a casa Winchester e fizesse as reformas. Bom, existem ainda outros sites e fontes que dizem que, na realidade, foi o médico de Sarah que recomendou que ela se mudasse de sua casa anterior para a casa Winchester como uma forma de mudança de ares para que ela pudesse lidar um pouco melhor com a morte do marido. Mas nenhum dos dois é confirmado. Bom, voltando à casa, a reforma então foi de mais ou menos 1886 a 1920, e a reforma só parou com a morte de Sarah no ano de 1920. E essa reforma é dito que foi a reforma mais longa da história dos Estados Unidos, e a casa tem portas que dão para paredes, escadas que não levam a lugar nenhum, e
A casa em si é uma grande mansão de aproximadamente 3 andares, 3 ou 4 andares, e tem 24 mil metros quadrados, 10 mil janelas, 2 mil portas, 160 quartos, 52 claras-boias, 47 escadas, 17 chaminés, 13 banheiros e 6 cozinhas. Meu Deus, imagina para limpar tudo isso. Bom, a casa ainda custou, toda essa reforma na casa de fazenda, custou por volta de 5 milhões de dólares na época, que hoje equivale a mais ou menos 71 milhões de dólares. E nem tenta pesquisar quanto que dá isso em real, porque você vai se perder, porque eu me perdi. Bom, mas por que ela construiu essa casa? Por que ela fez isso? Foi mesmo por vidente? Foi mesmo porque o médico pediu? Isso nunca foi explicado. Esse é o grande mistério da casa Winchester. Ela foi mesmo construída porque a viúva Sarah, muito abalada, foi a uma vidente e a vidente indicou que ela construísse, ou foi porque ela tinha bastante dinheiro para gastar e decidiu fazer isso? A gente nunca vai saber. Mas um fato é certo. Em 1906, quando a casa ainda estava passando pelo seu processo de reforma e construção, um terremoto fez com que 3 dos, na época, 7 andares da casa cedessem. E, bem, com a morte de Sarah, então, sua sobrinha, eu não consegui encontrar o nome da sobrinha, herdou tudo e fez da casa um museu. Atualmente, a casa ainda é um museu e acredito que ela seja também um centro cultural. Há lugares que dizem que é um centro cultural, o site oficial diz que é um centro cultural, mas existem outros lugares que dizem que é só um museu. E a casa é aberta à visitação. Então, se você é brasileiro e está nos Estados Unidos, tenta ir visitar, que eu acho que vai valer a pena. E claro que eu não poderia deixar de mencionar que o filme Mansão Winchester leva o mesmo nome da casa, que foi baseado na história de Sarah Winchester visitar uma vidente e passar a construir a casa para os espíritos daqueles mortos pelas armas Winchester. Então, sim, existe o filme. Então, não há crimes, não há violência gráfica, só a história de uma viúva que herdou o dinheiro de seu falecido marido e, talvez por não superar a morte do marido, ou por ter bastante tempo livre, ou por influências sobrenaturais, decidiu construir a casa. E vocês, zumbis? Vocês conheciam já esse caso? Se vocês souberem de mais alguma coisa sobre a casa Winchester, por favor, deixa nos comentários. E não se esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal. Eu sou a Pri e esse canal ainda é o Miss Castilho. Eu fui!